cada opinião quer ser imposta como verdade nas redes sociais. E o nosso assunto de hoje, a fé no mundo atual. Porque a pergunta não é mais como ser um cristão, mas sim como continuar sendo um cristão em meio a tantas coisas que nos fazem se afastar da verdadeira essência. Aguenta o coração aí, ajusta tudo, porque o segundo episódio do Pod Tribos vai ao ar já já. Casado, pai de 2 filhos e líder da comunidade Tribos, o nosso convidado de hoje para abrir o nosso segundo episódio aqui do Pod Tribos é o pastor Kleber Sena, que veio falar sobre um assunto que vem gerado burburinhos e muitas desavenças em comentários em redes sociais: a fé cristã no mundo atual. Então, primeiramente, eu quero agradecer, pastor Kleber, pela sua disponibilidade de tempo, de ter vindo aqui no nosso programa e falar sobre este assunto a qual eu acredito que vai gerar muitos comentários, porque é um assunto bastante comentado a respeito, principalmente em redes sociais, sobre manter uma fé cristã, como é que é ter uma vida cristã nesse mundo atual. Sim, eu que agradeço o convite. Um assunto como esse, realmente, ao mesmo tempo, ele é sensível e, como você falou, causa realmente esse alvoroço, esse caos, né, na mente de muitas pessoas, pelo simples fato de que existe um grande conflito entre o cristão e a atualidade, para que eles possam realmente perceber que, poxa, será que eu estou vivenciando o verdadeiro cristianismo? Pronto, como o senhor falou, que é muito difícil para as pessoas entenderem essas duas realidades, né? Na sua opinião, como o senhor acredita que o cristão, ele consolida a fé dele, deixou a fé dele sólida em meio à ansiedade, em meio a pressões sociais, a crises existenciais, que é o que eu acho que o que mais tá rolando nesse meio cristão. Tem muitas cristãs que estão com crises existenciais, eu não sei quem sou, o que faço, a ansiedade que tem engolido muitos cristãos. Então, para o senhor, na sua opinião, como é que o cristão ele deve ter uma fé sólida em meio a tanto caos emocionais? Quando eu falo sobre fé, né, eu sempre procuro demonstrar para todas as pessoas, né, que conversam a respeito sobre isso, que ela vai além das palavras que nós dizemos, porque o que mais vemos é o costume diário de declarar a questão de tipo a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e ela vai muito mais além do que isso, porque quando eu declaro a minha fé em Cristo, eu estou declarando o meu total conhecimento de Cristo. Então, eu acredito que o conflito que tem sido gerado entre depressão, ansiedade, esses conflitos sociais que são existentes dentro do cristianismo, dos cristãos em si, com a sociedade, vai muito mesmo dessa ausência da fé, né? Muitos estão declarando realmente que têm a fé, mas falta a fé. E aí esse é um ponto de que nós devemos analisar conforme as próprias escrituras dizem, né? Que provai e vede se está na fé, porque a fé que a palavra de Deus fala, ela nos leva a esse conhecimento de Cristo. E aí é onde nós temos que perceber, eu realmente conheço Jesus como realmente deveria conhecer? Porque como a gente vê muitas histórias nas escrituras, a gente vê que muitos daqueles que andaram com Cristo e foram servos do Senhor, diante das realidades que ele vivia, das crises, né, sociais, das perseguições, das pressões, né, das dúvidas, então, diante de todas essas realidades, sempre sobrava para eles uma palavra, vamos dizer assim, e sempre era essa palavra de fé. Por exemplo, eu tenho certeza no Deus que eu sirvo. Eu tenho certeza naquilo que Cristo prometeu para mim. Então, se eu vejo que a fé que as escrituras demonstram, ela sempre mostrava essa realidade, e hoje as pessoas elas não conseguem abraçar essa fé da forma que ela para ser abraçada, então pode-se dizer que talvez eu esteja com uma deficiência de fé. E aí é onde eu tenho que justamente trabalhar na minha fé, voltar novamente àquele período de buscar ao Senhor, para que eu possa realmente conhecer a identidade de Cristo em mim. E aí, a partir desse momento, eu perceber que quem realmente é Cristo. Porque quando eu conheço que Cristo realmente ele é aquele fiel,
que ele cuida, como a gente vai vendo ali em Salmo 23, bem conhecido, né? Então, quando eu vejo realmente que Cristo, ele é aquele que cuida de mim em meio aos, né, a um momento difícil da minha vida, então aquele momento difícil ele não é algo que vai me colocar para baixo. Muito pelo contrário. Aquilo vai gerar em mim, como o Paulo muitas vezes fala, vai gerar em mim esperança, confiança, fé. Então, ao invés daquilo me destruir, aquilo me fortalece. Então, por isso que eu acredito que nós, no tempo atual, temos que, diante do que a sociedade apresenta, diante dos conflitos que vivemos, temos que analisar somente a base da fé, porque ela é que define realmente por que, que nós estamos nesses grandes conflitos, mesmo dizendo que somos cristãos. Tem um post no Instagram que falava que era uma terapeuta e dizia assim que nunca houve tanta fila de espera no consultório dela de pessoas querendo tratamento, querendo se consultar, como estava agora. Mas o diferencial é que estas pessoas a qual estavam procurando tratamento eram pessoas cristãs. Aí a gente fica nessa assim, como se eu renasci em Cristo, se eu sou uma nova criatura em Cristo, se eu conheço a palavra de Deus e a palavra ela me libertou, por que, que eu ainda estou à procura de coisas que eu não vou procurar na palavra? Talvez uma das realidades do cristianismo que muito tem sido implantado é a ausência da sensibilidade. Então, por que que pessoas realmente elas entram nesses grandes conflitos em que sempre precisa de algo, assim como um psicólogo, algo desse tipo? Não que eu esteja ignorando, né, o papel, Sim. né, e a capacidade desse ambiente de psicologia na vida social das pessoas, muito pelo contrário. Mas eu entendo que quando parte dessa questão do próprio cristão em si, o que tem faltado é o compromisso da própria igreja em mostrar para o cristão em si que ele é uma pessoa. É como se, às vezes, a igreja ela traísse as pessoas e talvez por elas serem de Cristo, elas fossem agora um super cristão. E muitas pessoas, elas fogem da sua identidade. Tipo, elas não entendem que são humanas. Então, toda pessoa ela é humana, então ela vai se envolver com os seus sentimentos. Ela vai ter as suas crises, tipo, ela vai estar triste, ela vai estar, às vezes ela vai se sentir infeliz, às vezes ela vai se sentir depressiva, às vezes ela vai se sentir incapaz, às vezes vai se sentir fraca. Então, todos os sentimentos que existem no homem em si, isso vai ser predominante. Isso vai acontecer. Com Cristo ou sem Cristo, isso vai ser existente. Só que o cristão em si, ele tem que conhecer que nessa vulnerabilidade que existe sobre a vida dele, existe nele uma âncora que ele pode segurar. Existe alguém que ele pode confiar e dizer: aqui eu posso me sair disso. Não é como se ele olhasse para aquilo e dizer: não, isso aqui não está certo, e então eu não posso viver com isso aqui porque eu sou cristão e tal. Então, muitas pessoas, por forçarem isso e esconder isso dentro de si, chega um limite que realmente eles não conseguem mais ter esse controle. E aí eles vão precisar realmente de quê? De um apoio externo. Então, eles vão precisar de um psicólogo ou algo desse tipo. Justamente porque tentam ser, né, super-homens, enquanto, na verdade, o próprio Cristo mostrou que ninguém é super-homem. Né? Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos as nossas fraquezas como homens, como seres humanos, e dentro das nossas fraquezas, nós buscamos em Cristo essa recuperação, essa restauração daquilo que é fraco para se tornar forte. Então não seria errado um cristão é, se sentindo nessa necessidade de procurar uma ajuda médica, uma ajuda, como é que se diz? Ou de um terapeuta ou de um psicólogo. Porque eu acredito que tem muita gente nas igrejas que acham que procurar um psicólogo ou um terapeuta é a mesma coisa de dizer assim, não, eu sou um cristão fraco, porque eu estou procurando ajuda, tendo que eu poderia procurar ajuda em Deus. Como eu falei, eu acredito que no momento em que o cristão ele chega a procurar um psicólogo ou um psiquiatra, já é um caso realmente extremo. O problema está justamente nessa questão, em que o cristão ele não consegue perceber que nas sensibilidades dele, né, nesses conflitos que existem de tristeza, né, depressão e várias outras coisas, ele tem que recorrer ao Senhor e procurar formas e mecanismos em Deus, através do Espírito, para se sobressair sobre essas questões. Né? Só que o que acontece?
por, por deixar essas coisas percorrer ou ir avante, chega a um nível em que eles não têm mais controle. E aí é onde eu falo, nesse momento em que eles não têm mais controle, que eles não conseguem mais, através da orientação do Espírito Santo, resolver essas questões, sim, eles podem, e não somente podem, mas devem realmente procurar uma ajuda externa, que aí vai desde a questão do psicólogo, como também do psiquiatra. Né? Por quê? Porque agora eles perderam realmente o rumo, perderam o leme e precisam realmente de alguém externo fora que possa o ajudar. O que, para o senhor, o que tem mais enfraquecido a espiritualidade hoje em dia? Ah, de todas as questões que eu analiso, o que tem enfraquecido mesmo é a falta de compromisso, né? De compromisso mesmo com aquilo que as pessoas em si definem que tem compromisso. Então, muitas pessoas professam a fé e dizem que tem esse compromisso com a fé, mas a fé não é prioridade. Então, quando eu digo que tenho fé, que creio em Cristo, isso sempre vai ter que ser prioridade. Isso, na verdade, é um mandamento de Cristo. Né? E se essa prioridade ela não existe no meu convívio, no meu dia a dia, então simplesmente eu acabo me perdendo. Né? E não tenho como alcançar algo positivo dentro dessa relação que eu tenho em meio à minha fé. O senhor falou sobre prioridade, né? Sobre posicionamento e prioridade. Redes sociais, eu acredito que tem sido um grande vilão dos cristãos. Eu digo roubar, ou seja, o grande ladrão da atenção e da prioridade, né? E o, o que o senhor poderia falar a respeito, como um cristão poderia equilibrar esse uso de redes sociais, juntamente, porque as redes sociais ela automaticamente nos traz o que é a ansiedade, né? Porque hoje em dia parece que praticamente ninguém pode mais viver sem celular, sem uma notificação, né? A notificação disfarçada de prioridade. Então, para o senhor, como a gente deveria equilibrar o uso de redes sociais junto com a fé e a espiritualidade? Realmente esse ponto da rede social é algo que, né, passou de ser algo normal e tornou a ser algo cultural, né? Isso. Porque ficou enraizado de tal forma que ninguém consegue abrir mão disso. É uma necessidade, né, suprema, vamos dizer assim, na vida de toda e qualquer pessoa, independente de ser um cristão ou não. E eu acredito que as redes sociais elas contribuem muito, né, para o nosso benefício. Mas como todas as vezes que o homem faz algo para benefício, né, para algo positivo, o homem também em si usa para algo ruim. Né? E é isso que tem acontecido. As pessoas elas não conseguem ter esse controle, né, esse domínio sobre certas situações. E uma melhor forma de lidar com essas questões de como realmente eu não deixar com que isso afete a minha vida, tanto emocional como a minha vida espiritual, eu ter o domínio sobre isso. Né? A ausência do domínio e do controle sobre as redes sociais ou sobre qualquer outra coisa da vida, ela realmente nos desestrutura. Ela tira ela tira realmente o propósito do que nós estamos fazendo e acaba realmente tirando todo o significado, né, da vida em si, do que você está fazendo. Nós sabemos que a rede social, ela nos alimenta de todas as formas. Né? Então, quantas pessoas, nós estávamos falando aí sobre a questão de depressão, e quantas pessoas realmente elas não chegam a um estado que estão por causa daquilo que elas consomem diariamente. Então, a rede social ela é algo que é imparável, é incansável. E a nossa mente, ela cansa. E quando a gente não refreia esse mecanismo diário de fazer com que a nossa mente trabalhe, a gente vai cansar a tal ponto que talvez a gente não consiga mais se reajustar. E aí é onde entra a necessidade. Tipo, nós estamos sempre o quê? Ocupando e não fazendo com que a nossa vida esteja em silêncio. Eu preciso de zoada, eu preciso de entretenimento, eu preciso de movimento, eu preciso disso. E nessas horas que nós procuramos essas coisas e não conseguimos nos silenciar, torna-se perigoso, porque eu perco a minha identidade. Eu acabo não sabendo quem eu sou. Agora eu vou ser aquilo que eu consumi.
né? E aí é onde entra. Veja o quanto isso se torna cultural, por quê? Porque agora eu não sou mais quem eu sou, agora eu sou aquilo que eu consumi. E a rede social, ela de todas as formas, ela nos orienta, nos guia, nos mostra aí, e muitas pessoas elas vão sendo guiadas pelo que elas veem. E isso é o que se torna perigoso. É por isso que nós temos que ter sempre uma palavra muito comum no meio do cristianismo, é o domínio, né? O controle sobre essas questões. Eu sempre costumo falar sobre a questão de o tempo para todas as coisas. Então, se a gente não sabe priorizar um tempo específico para aquilo, não estou dizendo que é errado nós estarmos na rede social, né? Ah, poxa, hoje eu tenho esse momento e eu quero me divertir um pouco aqui nas redes sociais, quero ver isso. Então, eu vou priorizar um tempo específico que também não seja exagerado para aquilo, né? E assim sucessivamente nos outros pontos da vida. Então, quando a gente começa a priorizar e determinar um tempo para tudo, pode ter certeza que a nossa mente ela realmente se torna bem mais saudável e a gente consegue realmente fluir mais do que a gente está fluindo no momento. Quando o senhor falou, né, deixar fluir, a gente tem que adaptar e priorizar certas coisas para justamente não cansar a mente. Então, como a gente deve, no caso, a se adaptar ao mundo atual que a gente está vivendo, sem perder a postura de cristão, porque praticamente o mundo atual está engolindo e nos engole de uma tal forma que tem muito cristão que está se moldando ao mundo, em vez de o mundo se moldar a ele, né? Está se moldando ao mundo. Então, como é que faz essa adaptação? Eu vejo muito disso mesmo. Eu acho que já faz há um bom tempo que essas coisas estão acontecendo, em que o mundo, na verdade, por algumas questões mesmo, eu acho que mais o mundo não, o cristão em si, por questões mesmo mais de envolvimento, de movimento e essas coisas assim, ele tenta realmente se envolver com o mundo. E por não saber priorizar o que realmente é importante, ele acaba puxando o mundo para dentro da igreja, uma das coisas que o próprio Senhor falou que tipo não façam isso, né? Não tenham parte com isso. E então eu acredito que o homem em si, o cristão em si, ou ele decide realmente se ele é um cristão e ele vai abrir mão, na verdade, das coisas que o mundo oferece e viver realmente o que Cristo quer ou não. Foi isso que Cristo disse para o jovem rico, né? Olha, pega tudo que tem, abre mão e segue-me, né? Ali havia um chamado de renúncia, uma realidade que aquele homem que pensou que estava vivenciando realmente a plenitude da sua fé e confiança em Deus, mas ele realmente não estava. Existia sempre um ponto. Então, o que mais acontece é que as pessoas elas tentam viver uma realidade de fé, mas uma realidade de fé confortável, uma realidade de fé em que eu posso tanto exercer a minha fé, vivenciar a minha fé, mas também posso vivenciar as coisas do mundo. E Cristo não nos chama para isso. Então, se torna um pouco difícil, né? Eu acredito que não tem como a gente adaptar, dentro das Escrituras até mesmo, um cristão que se diga, eu sou de Cristo, mas eu também sou do mundo. Não tem como a gente adaptar isso. Então, por mais que eu conseguisse colocar a minha vida, né, no envolvimento que o mundo vive, eu mesmo assim poderia causar algo perigoso para mim. Então, o que, que eu deveria fazer? O mais que eu deveria fazer é viver realmente aquilo que Cristo me define, mas ter a sabedoria de como me comportar, claro, no mundo. Não significa que eu vou me unir às forças, né, do mundo em si, mas saber, né, de forma sábia como me comportar e proceder em cada situação. Tem muitas pessoas que elas que elas já vão isso ao extremo também, né? Não, por causa, vamos dizer aqui na questão de tipo não se sente na roda dos encarnecedores, né? E aí tem pessoas que elas já levam isso ao extremo, ao ponto de tipo assim, não, tem pessoas ali, elas não são do mesmo convívio que a minha pessoa, então eu não vou, né, me envolver com aquelas pessoas, não. E aí já é o extremo. É eu estar dentro de um ambiente, ter a sabedoria, o poder do Espírito Santo, para que eu possa saber
lidar com aquelas situações, com quem eu estou presente, saber discernir o que está acontecendo naquele momento, e ao saber discernir isso, eu saber o momento certo de continuar ou saber o momento certo de sair também. Pronto. E é bom que tem quase a resposta da próxima pergunta que eu vou fazer para o senhor, que é como lidar com a influência de ideologias extremas nas mídias sociais, né? Porque a gente vê demais, né, pessoas querendo falar de Cristo, mas não vivem Cristo, e colocam isso numa extrema, botar extrema direita, né? Que as pessoas mas bota isso numa extrema que você realmente ali tem que acreditar naquilo que as pessoas estão dizendo. Como é que a gente, cristão, saberia lidar com esse tipo de influência? Porque o senhor até falou no começo, tem muita gente às vezes que tem a cabecinha meia, como é que se diz? Que vai muito assim, eu acredita piamente. Você falou do versículo, né? Não se sentar nas rodas dos escarnecedores. E tem gente que leva isso ao pé da letra, né? Mas se você for estudar, vamos falar de uma forma, até falar da exegese, né? Uhum. Você vai falar de uma forma para você entender realmente este versículo. Como diz, eu sou cristã agora, eu não vou, de forma alguma, eu não vou mais me juntar à minha família que não é cristã, eu não vou me sentar, mas não é basicamente dessa forma, né? Então, como é que a gente consegue lidar com esse tipo de influência que é extrema? Eu sempre acredito que a liberdade de expressão, né, o ponto de vista de cada pessoa, ele é importante. O evangelho em si, ele não surgiu para ser colocado goela abaixo, né? O evangelho ele não surgiu para ser algo forçado para nenhuma pessoa, até porque o evangelho ele é algo tão precioso, tão importante, tão magnífico que se a pessoa realmente ela desejar desfrutar daquilo, bem, mas se não, bem também. Quem vai estar perdendo não é aquela pessoa que ofereceu, quem vai estar perdendo é aquela que não recebeu. Então, como eu posso realmente me posicionar diante dessa massa influente, que não somente parte, né, de ideologias ou algo desse tipo, mas também o próprio cristianismo ele tem sido essa força de influência para uma mudança de vida. Então, nós vivemos dentro de um mundo, né, de um ambiente em que diariamente existe essa força de influência. E cada um realmente tem a responsabilidade de decidir. Eu nunca eu sempre me lembro do momento em que o próprio Cristo ele falou com o próprio Deus, falou com Caim sobre a questão, olha, diante de ti está, escolhe, né? Então o homem em si, ele sempre tem essa opção de escolha. Aí é onde entra. Porém, eu discordo quando as pessoas realmente elas tentam forçar algo para a vida de alguém, seja uma ideologia, ou seja o próprio cristianismo, nada pode ser forçado, porque tudo tem que ser uma escolha. Jesus ele fala muito claro sobre isso. Quando ele se apresenta para as pessoas, ele não se apresenta como algo que tipo assim, eu venho forçar você a ser meu. Não, ele se doa. Então Jesus se doa ao ponto que a pessoa perceba que o que, poxa, olha, veja como eu sou o melhor da vida, né? Ou veja como eu sou a parte melhor da sua vida. E se você realmente pudesse usufruir disso, você perceberia a totalidade e a grande importância que eu sou para você, né? Então, para mim, eu entendo que todas essas influências, todas essas questões, as pessoas em si, elas não deveriam se posicionar como se tivesse ódio ou raiva, né? Que é o que muito acontece, né? O ódio, a raiva, porque a pessoa falou tal coisa, o outro falou tal coisa, e dentro disso você não concorda, e por causa disso você vai, né, gerando ali grandes conflitos, grandes brigas. Não, porque cada pessoa tem um direito de escolha. Eu acredito que isso jamais deveria ser tirado da vida de ninguém, né? Desde um cristão, como também de outros tipos de pessoas. Jamais deveria ser tirado. E dentro disso, cada um deve viver a sua realidade. Se eu apresentei Cristo para uma pessoa e ela não quis, eu não devo ficar com raiva, né? Muito pelo contrário. E também as outras pessoas que têm as suas ideologias, as suas formas, se ela apresentou a sua ideologia, a sua forma de viver para uma pessoa e a pessoa não quis, também ela não deveria ficar com raiva. E cada um vai viver com o que você tem, né? Eu acredito que esse é o ponto final de toda a conversa. Cada um vai viver com a realidade que ele tem.
Se eu quero isso para minha vida, eu não preciso implantar isso goela abaixo para outra vida. Eu posso conversar com a pessoa a respeito disso? Posso, mas não significa que eu tenho que forçar essa pessoa a ser o que realmente eu acredito que é bom para mim, entendeu? Entendi. O senhor falou assim, em empurrar a goela abaixo. E a gente vê muitas discussões, até mesmo dentro de famílias, pelo simples fato que eu me converti. E a partir do momento que eu conhecesse Cristo, né, mas tem gente que, como você que vai tão ao pé da letra, vai tão assim, numa, como é que se diz? Eu, eu, eu não vou falar essa palavra, mas as pessoas até chamam assim, louco, né? Então, assim, ficou louco, né? Depois que conhecer a Cristo, ficou louco. Mas é porque a pessoa foi inundado com um amor tão grande que quer que você também seja salvo. E existe brigas em famílias pelo simples fato de dizer assim, porque eu quero que você aceite esse Cristo. E tentei impor. Sim. E não é dessa forma, né? Porque eu acredito que você impondo, aí você, em vez de você trazer, você faz afastar. Sim, sim. Se a gente voltar lá para o começo, que a gente estava falando em relação à fé, a fé ela me leva a conhecer esse profundo amor de Cristo. E quando eu conheço esse profundo amor de Cristo, eu sei como me comportar. Né? E é onde entra essa questão que a gente está tratando aqui. Então, porque o amor de Cristo ele me ensina a me comportar diante de um mundo caótico como a gente vive, onde aponta muitas realidades, muitas ideologias, muitas formas de pensar, de agir, de querer. Então, o amor de Cristo ele me faz vivenciar dentro desse ambiente, e não ser corrompido. Né? E na medida que também eu vivencio com uma pessoa, e por mais que eu diga, poxa, eu conheci a Cristo de tal forma que eu estou amando isso, né? Uhum. E se eu tento impor, né, a uma pessoa que convive comigo ali só porque eu amo aquela pessoa e quero que ela conheça a Cristo, mas eu tento impor de forma que é com força ou algo desse tipo, então significa que o que eu estou vivenciando não é realmente o amor de Cristo. Né? Eu posso estar apenas envolvido em um ato emocional, em um ato momentâneo, porque o amor de Cristo ele me dá sabedoria, o discernimento, o entendimento de como proceder mediante aquelas situações. Né? A gente sabe que o evangelho em si ele fala sobre uma ação espiritual. Então, além daquilo que eu vejo fisicamente, existe também uma batalha espiritual. Então, jamais eu, por amar uma pessoa, eu deveria forçar essa pessoa, né? Porque isso não é um costume do amor. O amor não força nada a ninguém, né? Muito pelo contrário. A gente percebe que o amor de Cristo ele nos dá a liberdade para escolher se queremos estar com Ele ou não. Então todo mundo sempre vai ter isso. Quando um cristão ele conhece a Cristo, ele sabe que todas as pessoas têm uma liberdade. Se querem realmente Cristo ou não querem. E isso não vai fazer com que nós venhamos forçar as outras pessoas a terem Cristo ou aceitarem Cristo. Muito pelo contrário. Vamos sempre mostrar para essas pessoas: você escolhe. Eu estou te apresentando algo realmente precioso, algo realmente importante, significativo e que realmente dá uma nova vida para a gente. Mas se você não quer, infelizmente, a gente só pode, como se diz, a gente só pode clamar a Deus por misericórdia, para que um dia você possa encontrar essa luz. É engraçado você falar, porque para mim, quando eu aceitei a Cristo, eu sempre remeti, não sei se você já ouviu aquela história daquela menina que estava, acho que era na Tailândia, que teve o tsunami, e ela disse que prestou atenção nas aulas de geografia, e a professora falava que quando as ondas começavam a recuar e toda aquela coisa, ela prestou atenção, e quando ela viu isso, ela começou a gritar, dizendo que ia vir um tsunami, mas muitas pessoas não deram ouvido. Algumas pessoas deram se salvar, as outras. Ela conseguiu salvar mais de 100 ou foi 200 pessoas, se eu não me engano, porque deram ouvidos a ela e conseguiram se salvar. Eu acredito que é assim, que quando a gente conhece verdadeiramente, como você disse, tem discernimento e sabe do verdadeiro amor de Cristo, você quer passar isso, porque se ele me salvou, eu sei que aquilo é bom, eu vou querer te salvar também, né? Eu quero que aquilo te salve também. E propósito. Propósito e chamado. O que, que a Bíblia ela nos ensina, o que, que a Bíblia vai nos dizer e nos ensina a respeito sobre propósito e chamado para esse mundo atual que muda tão rápido? As mudanças do mundo, elas nunca vão parar, né? Na verdade, a gente
Se a gente analisando, a gente vê que hoje em dia, principalmente, as mudanças elas se tornam bem mais rápidas. Hoje o que é uma coisa, amanhã já é outra Já coisa é. totalmente, né, diferente. Então, isso é muito, às vezes é até difícil de conseguir acompanhar essas questões. Mas o cristão em si, ele sempre vai ter essa questão de propósito e chamado, né? Porque o Senhor ele faz esse convite, que é o momento do chamado. Ele faz esse convite justamente para ser servo, né? E nesse ser servo se torna, aí entra a questão, se torna amigo, né? Se torna filho, e dentro disso tudo já começa a ter essa convivência com Deus. E dentro desse chamado, você encontra um propósito, que é justamente a questão de tipo, e agora o que, que você vai realizar mediante esse chamado? Eu lhe chamei para uma coisa, que é, olha, o seu propósito é Y, o seu propósito é X. E para todo cristão, mesmo mediante a essas grandes mudanças da vida, esse ritmo acelerado, o propósito ele é único. Ele não vai mudar, mesmo que o mundo mude, mesmo que as circunstâncias mudem, o propósito cristão ele não muda. Ele é apenas o que? Comunicar, como você falou dessa moça aí, é comunicar o que Cristo realmente anunciou. Cristo veio e apregoou as boas novas, falou sobre, né, um novo céu, uma nova terra, e dentro disso, o propósito de todo aquele que é chamado também é anunciar isso, né? E aí é onde entra aquilo que até a gente estava falando. É, jamais isso deverá ser forçado, mas sim anunciado. Como essa garota ela pegou e fez. Ela simplesmente anunciou. Mas ela anunciou por quê? Porque ela conheceu, né? Então, olha só também, para que o cristão em si, por que, que hoje em dia a gente consegue ouvir muitos cristãos perdidos? Porque eles não conhecem, né? Então, qualquer evento, qualquer coisa, qualquer movimento, parece Deus. Né? Mas não é, Qualquer, né? né, reboliçozinho, as pessoas dizem, olha, Deus ali, Deus acolá, Deus acolá, Deus acolá, e às vezes nem é. São só movimentos e justamente por causa dessa evolução, desse constante crescimento, de mudanças de pensamentos, né? As pessoas elas vão sempre acrescentando algo ao evangelho que na verdade não precisava ser acrescentado. E dentro desses acréscimos vão se perdendo e fugindo do real propósito. Para mim, né, o que as escrituras me mostram é que o propósito do evangelho ele é único. Ele é anunciar Cristo. Acabou-se. Fora disso, outra realidade que a gente acrescenta em relação ao evangelho é algo que não, vamos dizer assim, se eu dissesse que teria necessidade, eu estaria mentindo, porque não tem necessidade. É apenas real, a necessidade que hoje é apresentada é uma necessidade terrena e não de Cristo. Ser cristão na igreja é fácil, né? Você pregar, chorar, se emocionar, falar de Cristo na igreja ou então no meio de pessoas a qual seguem a mesma linha de ideologia que você é muito fácil. Agora, como a gente poderia ser luz e influência no trabalho, nas redes sociais, na escola e em meio aos nossos familiares que não conhecem esse Cristo que a gente conhece? É um desafio grande, né? E sempre difícil. Às vezes, algumas pessoas, elas não, alguns cristãos em si, eles não conseguem fazer, né, ter Essa uma noção relação, de né? como se posicionar, né, mediante esses dois ambientes. Mas, na verdade, o ambiente igreja em si, né, o prédio, ele é apenas um local específico para culto a Deus, né? E, como diz, ser crente escondido é fácil, mas o difícil é ser um crente de frente com situações adversas da sua vida. Então, nessas realidades, trabalho, família, né, entre outros pontos, a sociedade, redes sociais, essas coisas, a gente vai encontrar diversas pessoas com diversos pensamentos que não vão ter o mesmo pensamento e as suas mesmas vontades. E aí é onde eu digo, porém, todo cristão ele tem que ter a noção que o quê? Que não significa porque você é o que você é, que outras pessoas vão ser, né? Eu acho que isso vai trazer paz para as pessoas, porque o que mais vejo na realidade são pessoas que elas mais derramam ódio do que amor. E Jesus ele nos chamou para derramar amor, paz e misericórdia. Então, todas as pessoas que eu olho e convivo diariamente,
na vida social, entre outros, são pessoas que às vezes não vão conhecer Cristo. E eu tenho que olhar para essas pessoas como se fossem pessoas que necessitariam também de conhecer. E por saber disso, como eu tenho que me proceder? Claro, vai ter pessoas que vão desafiar o meu caráter, né, e todas essas coisas, e eu vou ter que entender que aquilo dali é algo que eu tenho que exercer como ofício de fé. Porque eu, dentro da igreja, dar glória a Deus, né, dizer que sou santo, fazer isso, aquilo outro, realmente é fácil. Mas a verdadeira provação daquele que se diz que é quando passa pelas situações. É por isso que o próprio Senhor vai dizer, palavra, vamos dizer assim, não, o Tiago vai falar, não viva de palavras, mas pratique. Não somente ouça a palavra, mas pratique. Então, se a palavra de Deus diz que eu tenho que amar, e aí, como diz, do que adianta amar somente aquele que vos ama, mas não deveria amar também aquele que vos persegue. Então, note que quando a gente se envolve nesses ambientes sociais, familiares, essas coisas assim, que existem pessoas que não gostam do nosso posicionamento de fé, né, por sermos cristãos em si. Então, como vamos proceder? Infelizmente, essas pessoas talvez elas não vão gostar da gente, mas nós não devemos odiar ela por ela não gostar, né? Muito pelo contrário, né? A gente vai amar ela da mesma forma. Então, porque a forma de pensar dela não corresponde com o que realmente existe dentro de mim. Então, o nosso proceder vai ser sempre esse. O que eu apresento aqui dentro, o que eu declaro dentro da igreja, na verdade, é a mesma coisa que eu tenho que declarar lá fora. Se eu não estou declarando, aí volta a uma coisa que eu sempre pontuo. Então, eu tenho que me analisar porque tem algo errado. Eu não posso ser um crente somente escondido. Né? Quando eu não sofro desafios, quando a vida não está difícil, quando as situações não estão complicadas, quando as pessoas concordam comigo, está tudo bem. Mas quando esse ambiente foge dessa realidade que eu quero, aí as coisas começam a ficar ruins para mim. Eu acho que já estou vivendo uma coisa que não era para viver, e aí começa a expressar raiva, ódio, e dizer até mesmo sobre perseguições e entre outros pontos. Mas, na verdade, a gente sempre tem que entender, como cristão, que todo cristão, como a Bíblia diz, aquele que é carnal compreende as coisas da carne, e os que são espiritual compreendem as coisas do espírito. O cristão em si, independente de onde ele esteja, ele tem que compreender essa realidade, que é a realidade espiritual, a não ser que ele não tenha recebido o Espírito Santo. Mas todo cristão ele tem que compreender essa realidade espiritual. Então, aonde ele estiver, com quem ele estiver convivendo, ele vai ter que ter essa capacidade de discernir o que está acontecendo ali espiritualmente ou não. Porque a gente sabe que muitas das vezes vão ter pessoas realmente que são influenciados por forças espirituais para justamente nos atingir. E é ali que nós temos que ter essa capacidade de discernimento de se posicionar a favor daquilo que realmente prevalece, que é a palavra de Deus. Como o próprio Senhor Jesus fez com Judas. Jesus poderia muito bem ter feito qualquer coisa com Judas, mas ele sabia que existia uma força, que Satanás foi ao ouvido de Judas, e essa força não impediu Jesus de ser quem Jesus era. Né? Então Jesus continuou procedendo sendo aquele que? Amigo. Aquele que deu o pão, aquele que alimentou, aquele que não simplesmente acusou, mas simplesmente permitiu. Vai e faz o que tu tem para fazer e acabou-se. Então, volto àquilo que eu tenho falado. Todas as pessoas elas têm escolhas. E uma das coisas que ultimamente eu tenho vivenciado é o que cada pessoa ela tem que ter realmente punhão, força, né, para, como se diz, para sustentar as escolhas que fazem. O mais difícil da vida é isso, saber escolher. O bom é escolher, mas sustentar o que escolheu é o que se torna mais difícil. Então eu tenho vivenciado esse pensamento e tendo dito, poxa, todo mundo tem que resistir o peso das suas escolhas. Pronto, o senhor citou Tiago a respeito sobre o praticar. Então, quais são as práticas espirituais essenciais para a gente fortalecer, né? Para a gente fortalecer a nossa fé nesse mundo tão acelerado, nesse mundo onde tudo parece que é um fast food, tudo é muito rápido. Porque eu acredito que tem muitos cristãos, eu não sei, com certeza o senhor também já escutou isso, que sofrem por querer essas coisas ser muito imediatistas. Eu quero agora. Ah,
Deus falou comigo, Deus revelou algo para mim sobre uma profecia, um exemplo, né? Deus falou que vai me dar isso. Pois o cristão já. É amanhã, eu quero para agora. Então, como é que a gente faz essas práticas? Como a gente consegue praticar essa fé em meio, né, ao mundo que está. Ao mundo não, a nós, né, que quer Sim. tudo muito rápido, muito instantâneo. Esse efeito de desejar as coisas de forma imediata é o que a gente também falou há pouco tempo, é um efeito de influência, né? Então, pelo fato de sermos muito influenciados, né, e ter essa rapidez sempre de resposta, é que nós nos comportamos dessa forma. Então, a gente percebe que existe um risco e um perigo dentro disso. Se pudesse conscientizar algumas pessoas dessa realidade, eu procuraria fazer com que essas pessoas se afastassem, né, dessas coisas que realmente faz com que elas queiram as coisas de forma imediata, né? E a gente sabe que boa parte disso vem daquilo que as redes sociais demonstram, né, das influências que tem no meio das redes sociais. Então, se fosse algo positivo, né, eu acredito que na verdade, ou que alguém conseguisse abraçar isso, poderia se afastar um pouco dessas coisas, justamente para fugir desse perigo que é esse desejo desenfreado daquilo que é imediato. Porque, querendo ou não, isso prejudica a vida espiritual de cada pessoa. É tanto que muitas pessoas elas vivenciam um momento de profecia, mas elas não conseguem esperar a profecia. E o próprio Senhor Jesus disse que haveria um tempo que, se ele chegasse, será que ele iria encontrar fé na terra? Então, muitas pessoas, por não conseguirem esperar o tempo determinado por certas coisas, elas acabam criando várias outras coisas para apressar aquilo que elas querem. Aí eu digo, será que não estamos fazendo isso com a volta de Jesus ou com a salvação que Jesus tem para nossas vidas? Será que muitas pessoas elas não têm causado destruição na sua vida espiritual mais do que, na verdade, tem trago benefícios? Né? Então, eu percebo que são pontos que a gente tem que analisar bem e ter o cuidado, porque o que importa realmente para nós que somos cristãos é a nossa vida espiritual, né? É a nossa salvação. E aí é onde entra. Então, o que eu devo fazer realmente para que eu possa realmente ser uma pessoa forte, né, na fé? E eu acho que é algo tão simples, mas algo tão desvalorizado. E um dos pontos principais que a gente sabe, o início de tudo, é esse processo de conhecimento, né? Onde a gente deve se lançar na leitura da palavra, no devocional, na comunhão com Deus, aonde a gente se envolve ali. E porque uma das coisas que eu vejo Deus falar comigo na palavra. Né? E eu não sei por que existe algumas pessoas que elas não conseguem ver Deus falando com ela através da palavra, porque se torna tão nítido, tão claro o envolvimento que Deus tem conosco através da relação, da leitura, da busca da palavra, que a gente se vive animado por causa disso. Né? Então, se a palavra de Deus ela me traz esse ânimo e me traz essa força, então um dos principais ferramentas que eu devo usar para a minha vida cristã estar estável mediante a tudo que nós vivemos é a leitura da palavra. E isso a gente não pode negar, isso a gente não pode abrir mão. E dentro disso a gente vai nos envolver com o quê? Com a oração. Né? Um dos pontos também que eu tenho muito conversado e comunicado é a respeito da oração. Porque na maioria das vezes as nossas orações elas não são orações de comunhão, são orações realmente como se eu estivesse chegando diante de um banco, né, de um local que financiasse alguma coisa, de um local em que eu poderia pedir, né, e simplesmente chegaria ali pedindo isso, pedindo aquilo outro. Imagina só, por exemplo, se a gente colocasse a realidade da palavra na nossa vida, nós não precisaríamos praticamente pedir nada a Deus. Porque o Senhor ele diz assim: olha, vocês não se preocupem com o dia de amanhã. Por quê? Porque eu sei das vossas necessidades. Então, quando alguém sabe da sua necessidade e se comporta e diz assim: eu sou seu pai, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai cuidar de você. Ela vai te dar aquilo que as suas necessidades estão gritando
Então, logo, isso eu não deveria me preocupar, Senhor. Aí eu me coloco em oração, Senhor, você está vendo isso, Senhor está vendo aquilo, Senhor está vendo aquilo outro. Não é que eu estou ausentando de você colocar isso em oração, mas que isso não seja sempre o cargo-chefe, porque isso nos impede de ter aquela oração de comunhão, a oração que diz, Senhor, qual é a tua vontade mediante a isso? Senhor, em que direção eu devo ir? Senhor, o que realmente as tuas escrituras quer me direcionar em relação a isso? Senhor, eu tenho me comportado de tal forma? Então, essa relação de comunhão, onde o Espírito fala para mim, de mim mesmo, o que realmente eu estou sentindo e precisando. Né? Então, eu acredito que até mesmo esse posicionamento, ele é muito importante quando a gente vai orar. Né? E aí eu acredito que é por isso que a oração também se torna forte, porque nós criamos um vínculo de conversa, de intimidade, aonde não somente falamos, né, mas também ouvimos o Senhor falar. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que eu acredito que foi extremamente edificante, tanto de conhecimento, né, como esclarecedor em muitas áreas. Qual mensagem o senhor daria, né, para a gente encerrar aqui, para uma pessoa cristã que está cansado, tentando sobreviver à rotina, à pressão e às expectativas espirituais? Eu acho que eu começaria dizendo pare. Né? E como a gente falou em muitos assuntos aqui, a gente vê que o mundo que nós vivenciamos, ele é um mundo em que ele nos influencia a correr. Né? E disso tudo nós estamos de mão dada com o mundo correndo. E esse corre da vida, essa, essa busca, ela acaba por muitas das vezes que ela nos gera todos esses sentimentos, né? Essas pressões. E por isso que eu acredito que a definição do que a gente poderia trazer hoje para um momento para você, né, que está se sentindo cansado, ou procurando um sentido, ou até mesmo perdeu até o foco realmente daquilo que está vivenciando, a realidade não está mais batendo com o que realmente uma vez você recebeu. Eu diria pare. O cansaço, ele nunca, jamais pode ser abraçado como algo positivo, né? A gente consegue perceber que todas as pessoas, elas, sim, aí eu volto a dizer de novo aquela questão, nós somos seres humanos, né? Então todas as pessoas, elas cansam. A Bíblia diz que até os jovens se cansam, né? Então um sinônimo de força, ali também é exposto como pessoas que cansam. Então todos nós chegamos a esse ponto de cansaço, mas sempre existe também um momento indicativo, que é o quê? Renovação. E aí, por isso, como eu falei, é tão necessário pararmos, porque para que as forças sejam renovadas, é preciso o quê? Um momento de parar. Porque não dá para você viver ou fazer uma coisa quando você está cansado. Eu percebo que nos momentos que a gente está muito cansado, quando vamos fazer alguma coisa, surge o quê? Um grande estresse, não fazemos algo com qualidade, né? Então, várias deficiências vão sendo apresentadas quando tentamos fazer algo cansado, né? E por isso, talvez, muitas das vezes, surja também esse mesmo sentimento de depressão, porque como o cansaço ele tem predominado e a gente não tem parado para descansar em relação àquilo, o que acontece? Nós não vemos resultado daquilo que estamos fazendo. E quando não vemos resultado, surge o quê? Poxa, será que realmente o que eu estou fazendo é certo? E aí as incertezas vêm, as dúvidas vêm, e dentro disso tudo, a gente vai atraindo para nós esse sentimento de depressão, né? Por não sentir que algo está sendo conclusivo na minha vida. Então, é essa palavra que eu dou. Pare, descanse, reanime, restabeleça as suas forças. E como a gente sempre vê nas escrituras, o Senhor, ele é o único capaz de restaurar e de trazer novamente essa capacidade de força, de determinação e de coragem novamente para que todos os pontos que estão sendo descobertos
voltem novamente a ser cobertos e agora de uma forma mais positiva. Amém? Amém. Muito obrigada, pastor, pela sua presença. Mais uma vez, é uma honra ter recebido o senhor aqui para falar sobre algo tão esclarecedor. Amém. Eu que agradeço. Espero que tenha suprido, né, algumas respostas, algumas dúvidas de algumas pessoas. E, claro, sempre acreditando e confiando que o Senhor é aquele que abençoará todas as pessoas que estão dispostas a reconhecer o Senhor em suas vidas. E que este episódio ele seja uma frecha de luz em meio a turbilhões de coisas que vêm à nossa mente, que roubam, né, de uma maneira tão escancarada a nossa prioridade, que é Cristo, e que você, ouvinte, tanto você quanto a mim, quanto ao pastor, que a gente venha entender que viver para Cristo, ele não é impossível, ele é urgente. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser. E obrigada a todos que ficaram até aqui. Curtem, compartilhem e encaminhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem e que possamos entender que a fé, ela sempre será o abrigo, o caminho e a direção. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Pod Tribos, o seu bate-papo cristão.